queridas. Belo dia e belo momento para estarmos juntas nessa programação muito especial que a Igreja Presbiteriana do Vasco. Eu agradeço imensamente o convite da minha família. Fiquei muito feliz e é uma alegria para mim, um prazer, lisonjeada por estar aqui com as irmãs nesse dia, nessa programação tão bela. Tenho tido o privilégio de acompanhar ao longo dos anos aí o crescimento da Igreja aqui do Vasco. Nosso coração se alegra imensamente, porque Manu é um amigo do coração, já de alguns anos. Nossos caminhos se encontraram por meio de outros amigos da Igreja das Graças que temos partilhado momentos marcantes na vida, vendo os nossos filhos crescer. Deus tem sido bondoso, né, para conosco. Por isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conosco nesta tarde para juntas estudarmos aí esse tema, a verdade sobre as prioridades. Para a gente começar, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos ler do verso 38 ao verso 42. É uma passagem muito conhecida nossa. Certamente as irmãs já conhecem há muito tempo. Vamos nos debruçar sobre ela. Lucas, capítulo 10, iniciando no verso 38 até o verso 42. Lucas 10, 38 a 42. O título é Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento especial juntas aqui nesta tarde, nesta igreja tão amada. Te agradeço por essas irmãs que separam este tempo para a comunhão, também para o aprendizado da tua palavra, para conhecer o Senhor, para examinar os seus corações, para ser moldado por ti. Fala conosco, tu nos conheces, tu sabes, ó Deus, as nossas necessidades, os caminhos em que temos falhado, e que o Senhor nos transforme, que a tua palavra venha ao encontro daquilo que precisa ser transformado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, nosso tema então é a verdade sobre as prioridades. Talvez as irmãs tenham a mesma sensação que eu, de que a nossa rotina, que o nosso mundo atual, ele nos engole com tudo aquilo que impõe para a gente fazer. A gente está sempre com a sensação assim, de que está devendo alguma coisa a alguém, correndo demais, e parece que as 24 horas do dia e os 7 dias da semana não são suficientes para a gente conseguir fazer tudo aquilo. A gente quer sempre ter um tempinho a mais, ou com o marido, ou com os filhos, ou com as amigas. A gente queria estar em mais programações na igreja, se a gente tivesse mais tempo. A gente queria ler mais a Bíblia, a gente queria orar mais, a gente queria ler mais, a gente queria se dedicar mais a uma organização da casa, ou fazer um curso, ou pintar mais, ou costurar mais. Parece que a gente quer sempre mais, e tudo que tem ao nosso redor nunca permite, nunca dá tempo, nunca dá jeito de realizar as coisas. Mas qual é a verdade daquilo que é de fato prioritário para nós? O que é que está faltando, apesar de ter tanta coisa na nossa vida e na nossa rotina? Sobre esse tema, a verdade das prioridades, eu queria analisar com as irmãs a vida dessas duas moças aqui, dessas duas senhoras, dessas duas mulheres.
amigas de Jesus. Na Irmandade está faltando Lázaro, que não é mencionado, mas também faz parte. Os 3 irmãos eram amigos pessoais de Jesus. Eles acolhiam Jesus em sua casa, porque o povoado a que refere aqui o versículo 38 é a cidade de Betânia, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Então, sempre que Jesus estava naqueles arredores, é bem possível que ele ficava com eles lá em sua casa, nesse povoado de Betânia. A Bíblia narra outros 3 momentos em que Jesus lá esteve. Então a gente imagina que era uma casa que acolhia sempre o Senhor Jesus enquanto ele estava pela região. E vamos analisar então o que esta família tem a nos ensinar, o que o Senhor Jesus, vendo a rotina dessas 2 irmãs, tem a nos ensinar a respeito das nossas prioridades. Vamos começar com aquela que nos chama mais atenção inicialmente, que é Marta. A Bíblia vai dizendo que, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Quem são eles? Quem entra ali para ser hospedado por essa mulher chamada Marta? Não é só Jesus. A gente sabe que Jesus andava com um grupo de 12 homens, os seus discípulos estavam sempre com ele. E a Bíblia narra também que outras pessoas acompanhavam o Senhor Jesus, mais especificamente outras 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Susana, estavam sempre com ele por ali. Então, possivelmente, no mínimo, umas 15 pessoas chegam então para serem recebidas ali na casa daquela família. E a Bíblia não refere a respeito de casamento de Marta ou de Maria, ela não diz quem é que é a mais velha ou a mais nova, mas como a Bíblia refere que Marta os hospedou, ao que indica, Marta era solteira e era a mais velha, como se ela fosse a dona da casa. Então, o versículo já começa dizendo que Marta hospeda o Senhor Jesus e logo em seguida Maria não está hospedando, Maria está quedada aos pés do Senhor. Esse contraste inicial já aparece aí logo nos primeiros versículos de Lucas 10, deste nosso texto. Então, Marta hospedava o Senhor Jesus e aqueles que também chegavam com ele naquele caminho. O verso 38 nos diz. O verso 40 vai delinear melhor o que Marta está fazendo enquanto ela hospeda aquelas pessoas. E o verso 40 diz: Marta agitava-se de um lado para o outro. Marta estava agitada. A gente consegue imaginar o que poderia ser essa agitação de Marta, né? Não era um tempo de celular, nem de telefone, não tinha comunicação, então eu acredito que essa chegada não tenha sido avisada. Provavelmente ela não teve notícia com antecedência. Então, o que é que toma a cabeça de Marta enquanto ela se agita? Talvez a bacia para lavar os pés, para lavar as mãos, para lavar o rosto, as toalhas limpas para que eles pudessem se enxugar, uma água fresca para beber, que não era um filtro instalado na encanação, era mais difícil. Talvez um chá quentinho ou um cafezinho, né? Pensando que na nossa cultura brasileira, talvez ela estivesse preocupada realmente em amassar um pão, fazer um bolo, cozinhar um cordeiro, fazer algum tipo de comida, ou talvez até com um banho, quem sabe, ou com camas para dormir. Marta, ela tinha muitas coisas para pensar quando ela recebia o Senhor Jesus. Ela se agitava de um lado para o outro. A partir do aplicativo que nos traz o original do grego, que é a língua, né, da escrita do Novo Testamento, a gente consegue com um clique aqui extrair um dos significados dessa palavra agitadas. Isso significa que Marta estava distraída. A cabeça dela estava focada em outra coisa que não no Senhor Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, e essa agitação, essas atividades distraíam a mente de Marta. Mas logo em seguida o versículo 40 continua: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava atarefada, ela estava direcionada para muitos serviços. Mas também, analisando essa palavrinha serviços, esta palavra significa ministério, ou até o serviço de um diácono. Ela realmente fazia algo legítimo, era um serviço que ela prestava,
no mesmo sentido de um serviço ministerial, um serviço que um diácono faz. Então, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, todas aquelas tarefas, todas aquelas ocupações de Marta, deixaram Marta distraída, tiraram Marta de um foco que estava ali na sua casa, que estava ali na sua residência, que era o próprio Senhor Jesus. Analisando a conduta de Marta, eu me coloco no lugar dela e fico pensando em todas as distrações e ocupações e serviços que eu tenho na minha vida e que, porventura, estão tirando o meu foco da prioridade principal. E quais são as distrações, então, que a gente poderia citar na nossa vida comum, que tanto tiram o nosso pensamento a respeito da verdadeira prioridade da nossa vida? Queria listar com as irmãs 3 distrações. Eu acho que são distrações muito importantes e relevantes na nossa vida e que acabam sendo aí uma pedrinha atrapalhando o nosso coração de se focar na verdadeira prioridade. A primeira, que já foi mencionada pela nossa irmã aqui, isso aqui, ó, celular, junto com ele a internet, as redes sociais e tudo mais. Não tem como negar que este objeto, não obstante seja uma bênção, não obstante nos sirva em muitas coisas, também é um objeto que distrai a nossa mente e o nosso coração. Quantas de nós, às vezes, pega aqui só para responder uma mensagem importante, seja do filho, do marido, de alguém da igreja, alguma coisa, quando vê 20 minutos, 30 se passaram, às vezes a gente deixa esse tempo todinho passar sem fazer o que de fato a gente queria fazer quando a gente pegou o celular. Então, são muitas mensagens, são muitos vídeos, são muitas fotos, são muitos aplicativos, são jogos, são filmes e N coisas que acabam nos tomando. Aí a gente diz, mas eu estou lendo a Bíblia no celular. Quanto tempo? A conversar de mim, quanto tempo é realmente lendo a Bíblia ou investindo na verdadeira prioridade da vida? Se formos muito honestas, nós vamos acabar reconhecendo diante do Senhor que nós gastamos horas do nosso dia respondendo mensagens nas nossas redes sociais, conferindo o feed do Instagram, os vídeos que passaram, etc. E as redes sociais, no dizer de um pastor americano chamado John Piper, elas vão comprovar no final da nossa vida de que a falta de oração e a falta de estudo bíblico não foram feitas, não foi por falta de tempo. O celular está aqui para provar isso. Às vezes a gente não busca a verdadeira prioridade da nossa vida e muitas vezes não é por falta de tempo. Se as irmãs tiverem o desejo de contabilizar o tempo que se gasta no celular, a gente fica assim horrorizado, espantado com o tempo que a gente perde com o nosso celular, com esse smartphone que virou tudo, virou controle remoto, computador, ele é tudo pra gente, né? Nossa agenda, às vezes até a televisão, está tudo suprido aqui nesse aparelho, que é uma bênção em muitas medidas, que tem realmente contribuído para o crescimento de muitas pessoas, mas que na sua maioria precisamos confessar isso diante do Senhor, tem sido um objeto que nos distrai, que nos tira do foco, que nos desvia muitas vezes da nossa prioridade. Seria muito bom se a gente tivesse um domínio próprio, um autocontrole, para usarmos esse tipo de objeto para honrar o Senhor e para nos abençoar na busca da verdadeira prioridade. Então, se Marta lá atrás estava agitada, ela estava distraída. Hoje nós também estamos distraídas com muitas coisas na vida, e uma delas, o celular, a internet e as redes sociais. Em segundo lugar, quais são as nossas distrações? Além do celular, além da internet e das redes sociais, o próprio ativismo. O que é o ativismo? O que Marta fazia ali? Ocupada com muitos serviços. Ela tinha muita coisa para fazer. E tudo que ela estava fazendo era certo, era legítimo,
era aceitável e era até esperado. Então, as irmãs que gostam de receber nas suas casas, certamente tem algo a cumprir, aquela rotinazinha que você gosta de fazer para receber alguém na sua casa. E a gente que gosta de receber com amor, tem coisas que você não abre mão. Mas quantas e quantas vezes a gente, nesse afã de receber bem, a gente fica tão cansado, não consegue aproveitar aquele momento com a pessoa que a gente recebe. Então, nem sempre os serviços legítimos, eles acabam nos ajudando e nos abençoando naquilo que é o verdadeiro foco, naquilo que é a nossa prioridade. Então, embora muitas vezes nós estejamos fazendo coisas certas, ou trabalhando muito para servir a própria família, ou na própria igreja, ou dentro dos compromissos que a gente assume nos nossos ministérios, com os nossos irmãos, no evangelismo, com a nossa comunidade, às vezes a gente deixa que isso se torne um ativismo, fica ao serviço pelo serviço, e aquele a quem nós servimos acaba ficando de lado e esquecido. Então, o ativismo acaba sendo uma forma também de nos tirar do foco. O serviço fica mais importante do que aquele a quem servimos. Os nossos compromissos ficam maiores do que aquele a quem nós servimos. Então, em primeiro lugar, nós vimos que, assim como Marta agitava-se de forma distraída, como pode significar essa palavrinha, agitava-se, nós também, com o quê? Com o nosso celular, redes sociais, internet, Netflix, etc., né? Séries, filmes, que tudo é oferecido em abundância para nós. Também podemos nos distrair com o ativismo, excesso de atividades, excesso de tarefas, que a gente vai cumprindo e às vezes até gostando de fazer, mesmo sofrendo, mas as atividades, mesmo que boas, mesmo que dentro da diaconia, mesmo que dentro daquele serviço legítimo, correto, elas podem nos tirar também da verdadeira prioridade. Terceiro e último lugar, falando aqui das distrações, nós podemos pensar nessa conduta de Marta, em que ela se dirige para o Senhor Jesus para falar mal da irmã dela e para exigir uma postura da parte do Senhor. Nós podemos tratar da vitimização, o olhar só para si, ter pena de si, o se achar injustiçada e se revoltar às vezes com o próprio Senhor, se fazendo de vítima. Eu acho esse trecho das Escrituras extremamente curioso, porque Marta, ao que indica, era mais velha, eu não sei as irmãs, eu tenho a sensação que Maria era caçula. Eu acho que Lázaro era o segundo e a terceira filha caçula era Maria. Então imagina, Jesus chegou, né? Não sei se ela era jovem, não sei, talvez era muito feliz, Jesus chegou, Jesus senta e ela senta também. E a casa está acontecendo. Pessoas estão chegando e ela está lá sentada. E a irmã mais velha está de olho. Talvez já tivesse chamado a atenção dela antes. Você me ajuda? Tem coisa para fazer? Ela não se refere à irmã, ela não fala com a irmã. A intimidade era tão grande que Marta vai falar com o próprio Senhor Jesus. E ela fala assim, é meio ousado. Ela diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Assim, Senhor, o senhor não está nem aí, né? Porque eu estou aqui trabalhando e essa menina aí sentada não está fazendo nada. Olha a maneira como ela volta, Senhor Jesus. Ela disse: eu estou fazendo tudo sozinha. Mas ela não diz só isso não. Ela diz para Jesus: ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Ela ainda diz para o Senhor Jesus o que é que o Senhor Jesus tem que fazer. Ela diz: Senhor, faz alguma coisa, porque ela precisa vir me ajudar. Olha como Marta a intimidade era muito grande, né? Que ousadia! E aí, a vitimização toma o coração dela. E a vitimização faz com que ela perca o olhar para a verdadeira prioridade. Ela diz: eu faço tudo, não tem, né? Esse sentimento, eu sou injustiçada, só eu trabalho, só eu estou carregando água, é muita gente, só eu estou fazendo, ela está sentada, manda que ela venha me ajudar, Senhor. Então, a vitimização de Marta, que faz com que ela se volte para o próprio Senhor Jesus, ela se coloca como uma vítima, como uma coitada. Eu trabalho muito, ninguém valoriza as minhas programações, ninguém chega na hora, né? As pessoas não elogiaram e tudo mais. Isso faz com que o nosso olhar, o nosso foco, a nossa prioridade
só enxerga o nosso esforço, a gente só enxerga o nosso trabalho, o nosso desempenho. É capaz de olhar ao redor e ver quem não está fazendo e reclamar com Deus a respeito disso. Então, aquele que era para ser um serviço que exalta o Senhor, acaba sendo um serviço que exalta a mim mesmo. E eu já não consigo mais ver a quem eu sirvo, mas só o meu serviço e o que eu faço, e o meu trabalho. Agora eu sou a vítima, eu sou a coitada, e daqui a pouco eu estou, Senhor, faz alguma coisa, manda que essa menina venha me ajudar. A vitimização, ela tira o foco da prioridade dela. Muitas coisas nos distraem. Queria destacar essas três. A vida nos toma, nos impõe. E nós precisamos abrir os olhos e aprender com as Escrituras. E encontrar na nossa vida, no nosso coração, no nosso tempo e na nossa rotina, a verdadeira prioridade. Mas vamos ver então como é que Jesus vai reagir a essa postura de Marta. A Bíblia narra que ela estava agitada, que ela estava ocupada em muitos serviços. A Bíblia já nos mostra como é que Marta aborda Jesus a respeito da irmã que está sentada, não está fazendo nada. E no versículo 41, depois de ouvir, ordena-lhe, pois, Senhor, que ela venha me ajudar, Jesus se volta para ela e diz, Marta, Marta. Toda vez que há uma repetição no texto bíblico, como tem santo, 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 ou como tem em verdade, a repetição é ênfase. A repetição é para revelar a importância daquilo que está se falando. E Jesus, amoroso como é, acolhedor como é, ele vira para esta senhora, um tanto quanto ousada, distraída, extremamente ocupada, e diz, Marta, Marta. Ele menciona o nome dela 2 vezes. Aqui ele está dizendo o quanto Marta é importante para ele, o quanto ele a ama e o quanto ele quer tê-la perto dele. Ele diz, Marta, Marta. Dá até para imaginar Jesus, Marta, como diz, você está fazendo tudo errado, deixa eu te mostrar, minha filha. Então Jesus a trata pelo nome, revelando intimidade, amor, importância, dando ênfase a quem ela é e a pessoalidade do relacionamento que ele tem com ela. Ele a chama pelo nome. É com você que eu estou falando, é com o seu coração que eu quero tratar, são as suas questões que eu quero verificar agora aqui. É com você, Marta, Marta. Jesus é assim mesmo. A palavra de Deus é assim. É pessoal. É com você. É comigo. É com as minhas circunstâncias, com as minhas individualidades, com os fatores próprios da minha vida. E a palavra de Deus ela é certeira para isso. Ela é poderosa, ela é maravilhosa. Hoje é um dia em que o Senhor Jesus olha para nós, fala o nosso nome, não só uma vez, mas 2 vezes, porque o relacionamento dele é pessoal, é individual, é personalizado, é certeiro. E ele diz, então, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Então Jesus usa o verbo andas inquieta. No português, o verbo andar, ele pode ser andar mesmo, né? Andar, como eu estou fazendo aqui. Ou ele pode significar um jeito de viver, um estado de espírito. Não é quando a gente fala assim, nossa, eu ando tão cansado. Né? A gente diz, fulana anda triste. Ou fulano anda tão feliz. A gente quer dizer como a pessoa está vivendo, a condição da vida dela. Então ele diz, você anda inquieta. E a palavra inquieta aqui é ansiosa. Ele está dizendo, Marta, eu quero dizer como é que está a sua vida. Não é agora que não, Marta. Não é esse momento não, você está ansiosa. A sua vida está sendo dedicada à ansiedade. Andas inquieta, Marta. E Jesus então vai como se fosse descascando a fruta, né? Descascando, tirando as casquinhas do coração de Marta e revelando que por trás daquela agitação toda, que por trás daquelas distrações com tantas tarefas, por trás daquele serviço que ela prestava naquela tarde para aquele grupo, que era um serviço necessário,
legítimo e importante, mas por trás de tudo aquilo havia muita ansiedade no coração dela. Andas inquieta. Você está muito inquieta. Você está muito ansiosa. E não só isso, ele diz: você anda inquieta, Marta, preocupada com muitas coisas. São muitos assuntos que tomam sua cabeça. Jesus, quando se refere a Marta dessa maneira, ele não está falando mal do serviço dela. Ele não está dizendo que o que ela está fazendo está errado. Jesus está chamando a atenção para o que ela tem dentro dela, para o coração dela, para o que tem tomado a vida dela e tem impedido que ela se entregue à verdadeira prioridade de quem é. É Ele mesmo. Então, Jesus censura Marta pelas escolhas erradas e pela maneira de servir, que nem sempre a gente tem a motivação correta. Nem sempre a gente está no ativismo, ou até dentro da igreja, ou dentro de casa, com a motivação correta. E Jesus está mostrando isso para ela. O problema não é o seu serviço, Marta. O problema é o que você tem dentro do seu coração. Essa é a questão. Esse é o ponto. Então, ocupações corretas e legítimas, muitas vezes também nos afastam do Senhor. A nossa casa, a nossa família, relacionamentos que a gente cultiva, os nossos filhos, estudos, o nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos cuidados diários. Tudo isso é bom, é necessário, é correto e Deus espera de nós. Mas há que se ter um equilíbrio entre o trabalho, as ocupações, as muitas ocupações e o próprio Senhor Jesus, a quem nós dedicamos a vida e todo o nosso trabalho. Então, Marta é uma mulher distraída, corre de um lado para o outro, ela está ocupada em meio a um enorme ativismo, ela tem muitos serviços, ela se acha vítima da sua própria mãe. E o Senhor Jesus, que está dentro da casa dela, ela não teria por muito tempo ali, ele acaba ficando de lado, ele acaba ficando em segundo lugar. Então, todas aquelas preocupações, as inquietações, as agitações de Marta, elas se revelam necessárias, desnecessárias. E a única coisa realmente necessária, realmente importante, foi negligenciada por ela. A maneira como ela servia, as distrações que ela tinha no coração, tiraram dela o que era principal, o que era o mais precioso, o que era o prioritário, que era estar com o Senhor, gastar tempo com Ele ali naquela hora. Ela queria dar o melhor para Cristo, mas ela perde, ao servir a Cristo, ao oferecer a Ele o serviço, ela perde a comunhão, ela perde a intimidade. E o que Jesus queria ali não eram serviços, era o coração dela. Por isso, minhas queridas, a gente precisa se deleitar mais em Cristo do que no serviço a Cristo. Nos deleitarmos mais em Cristo do que nas distrações da nossa vida diária. Nos deleitarmos mais no nosso Salvador, que é a nossa verdadeira prioridade, do que em todos os substitutos que o mundo e a rotina nos oferecem no nosso dia a dia. E no verso 42 diz assim, Jesus diz: olha, Marta, pouco é necessário. No versículo 41 ele diz: se você se preocupa com muitas coisas. E no verso 42 ele diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. Jesus diz para ela, fazendo esse contraste. São muitas atividades, são muitas distrações, são muitos serviços, muitas preocupações, mas o que é necessário mesmo, o que é prioritário mesmo, é uma só coisa. E Maria? Já descortinamos aqui Marta e o comportamento dela, e Jesus revela também o coração. E Maria? Voltando lá para o início do texto, no verso 39, diz que tinha ela, tinha Marta, uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se. Começa assim: quem se queda, quem está quedado, está parado, está num local só. O verbo é muito distinto dos verbos usados para a vida de Marta, para o que Marta está fazendo lá. Marta
Marta tinha muitas preocupações e Maria estava parada. Ela não estava só parada, ela estava assentada, porque também é diferente. Se tiver alguém aqui falando comigo, aí eu, pois não, olha para a pessoa, né? A minha postura já revela que eu vou gastar pouco tempo ali. Quem está sentado já não tem a intenção de estar indo para lá. A intenção que tem é de ficar quieto ali naquele lugar. Então Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Então o Senhor chega, se assenta, né? Talvez numa sala em que ela estivesse, ou na varanda da casa, não sei. E ela louva no cantinho, pertinho do Senhor Jesus. E ela fica bem parada. Não tem agitação, não tem inquietação, não tem vai e vem. Ela está quietada, sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Veja esse crescente, né, na postura física dela, que revela o seu coração. Ela está parada, assentada aos pés do Senhor, para ouvir. Maria está aproveitando. Maria quer saber o que ele tem para falar. Maria não quer perder tempo. Não era sempre que Jesus estava por ali. Jesus ia, vinha, quando vinha passava um pouco tempo. Ela não queria perder a oportunidade de estar bem pertinho dele. E nada ia tirar esse privilégio dela naquele momento. Quem se assenta aos pés do mestre está disposto a permanecer com ele, a gastar tempo e a ouvir o que ele quer dizer. O coração de Maria não está dividido com inquietações nem distrações. Até a postura física dela revela que não há divisão. Ela não está preocupada se o WhatsApp apertou ali, se o grupo tal, se a notificação do Instagram, se a live de fulano de tal, se o vídeo não sei aonde começou, se a série foi interrompida. Ela não tem preocupação com isso, se a água está fervendo, se está fria. Ela pensa o seguinte: eu tenho o meu mestre aqui na minha frente, eu não posso deixar de ouvir. O meu coração não pode se distrair, ele não pode se dividir. A minha prioridade está aqui, em carne e osso. Eu preciso ficar com ele e eu preciso ouvi-lo, porque agora uma só coisa importa. Há uma prioridade, não muitas preocupações, não muitas agitações, não inquietações, mas uma só coisa. O coração dela não está dividido, ela está atenta à sua verdadeira prioridade. E o que Jesus fala sobre isso? No último versículo, Jesus elogia a escolha dela. Jesus diz assim: Maria, pois, escolheu a boa parte. Jesus faz esse elogio a ela. No mesmo texto, narrado pelo Evangelho de Mateus, Jesus disse que Maria praticou boa ação para comigo. E também no mesmo texto, em Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, a partir desse encontro aqui, lá ele diz que Maria fez o que pôde. Maria fez tudo. Na verdade, esses outros textos estão tratando dos outros dois encontros que Maria e Marta tiveram com Jesus. Não necessariamente a mesma passagem, mas de outros encontros em que Jesus elogia a escolha que Maria fez. Diz que ela escolheu a boa parte, que ela praticou boa ação para comigo, que ela fez o que pôde, ela fez o máximo. E aqui a conduta de Maria revela um tom de sacrifício pessoal por causa de Jesus. A gente dá tudo que tem para Cristo, ou o que sobra. Quando Marta terminasse todo o furacão de tarefas que ela tinha, pode ser que ela sentasse com o Senhor Jesus nos últimos 10 minutos do dia, talvez. Eu imagino que seria assim. Que quem recebe sabe o quanto é difícil organizar tudo e depois ter tempo para bater um papo, para conversar. Mas Marta não faz isso. Marta deixa tudo de lado. As coisas deste mundo, ela deixa tudo de lado e ela não oferece as sobras para Jesus. Ela se dá integralmente. O coração de Maria ali é revelado porque ela escolheu a única coisa que era realmente importante naquele momento: estar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E Jesus ressalta que essa escolha
vai ser tirado dela. A escolha sábia de Maria é também uma escolha duradoura. Não vai ser tirada. Apesar da bronca que Marta deu, apesar da ousadia, né, da certa petulância com que ela se refere ao Senhor Jesus, Jesus diz: olha, eu não vou tirar a parte mais importante aqui do que Maria está fazendo. Ela fez a melhor escolha e essa escolha não será tirada. Porque estar com Jesus, aprender de Jesus, se deleitar em Cristo, isso nunca tem fim. É uma fonte inesgotável de deleite, de prazer, de alegria. Nem toda a eternidade vai esgotar o prazer, a alegria e o deleite que será, que é a comunhão com Cristo. Então Jesus está dizendo: não, Marta, eu não vou chamar a atenção da sua irmã. Ela escolheu a melhor parte. E essa escolha não será tirada dela. A escolha de Maria pela melhor parte e ainda iria produzir reflexos por toda a eternidade, porque nos textos de Mateus 26 e Marcos 14, Jesus diz que quando for contado, anunciada a história de Maria, vão se referir a essa escolha que ela fez. Estamos nós aqui fazendo menção, lembrando a respeito dela e a respeito da sua escolha. Maria então estava aos pés do Salvador para aprender, para se alimentar, para conhecer, para entender, para partilhar da vida dele ali, para saber o que ele tinha para dizer a respeito do coração dela, das suas aflições, dos seus sofrimentos, do seu futuro. Maria estava aos pés de Cristo para, naquele instante, se alimentar da melhor maneira possível, da maneira mais proveitosa possível, extraindo o máximo do Senhor Jesus. Em outros dois encontros muito significativos que Maria tem com Cristo, o outro momento é quando seu irmão Lázaro morre, e ela então, as irmãs mandam avisar Jesus, Jesus acaba não vindo, depois ele vem, Lázaro é ressurreto, como a gente conhece. Mas antes da ressurreição do irmão, quando Jesus se aproxima, Marta tem a oportunidade, mais uma vez, ela está da mesma maneira, ela está aos pés do Senhor Jesus. E ela chora a morte do irmão. Ela encontrou um amigo, o seu Senhor, o seu Redentor, e ali ela pode derramar as lágrimas, talvez da dor mais difícil de sua vida. E a Bíblia revela em João que Jesus se comove, ele se agita por dentro, ele sente a dor dela, ele sofre com ela. Ele também perdeu alguém, ele também perdeu alguém que ele amava muito. Então Maria, mais uma vez, ela tem esse encontro com Cristo para se prostrar aos pés dele, dessa vez para chorar, para buscar alento, para buscar conforto, para derramar o coração dele. No outro encontro, que é aquele em que o vaso de alabastro é quebrado e ela derrama o perfume, mais uma vez ela está onde? Aos pés de Jesus. E ali de novo, Maria está dando tudo que ela tem. Que ela quebra o vaso. Alabastro era uma pedra preciosa. Então o próprio vidro do perfume era muito, muito caro. E o perfume dentro era tão caro que ele comprava-se de gota, por cada gotinha. Então levava-se anos para ter um vidrinho daquele de perfume. E qual era a intenção, de ter esse perfume tão caro? Não era para usar, não, era para depois vender, e era como se fosse um grande dote da moça que ia casar. Era uma quantia relevante quando a moça ia casar. Maria não se importa com isso. Ela quebra o vaso de alabastro. Ela perde o vaso, ela perde o perfume. Mais uma vez, aos pés do Senhor Jesus, para honrá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. Então Maria, a preocupação da vida dela e a biografia da vida dela é escrita aos pés do Senhor. É onde nós encontramos Maria. É onde ela está. É onde o seu coração está. Rendido. Um coração sedento. Um coração que, não obstante todas as distrações que o mundo oferece, é centrado na verdadeira prioridade. É centrado no Senhor Jesus.
uma vida marcada, estabelecida aos pés do Senhor. Maria buscava o Senhor para ouvir o que Ele tinha para dizer, as orientações que Ele tinha para o seu coração. A gente precisa buscar o Senhor para saber qual a vontade dele para nós. Fala, Senhor, eu quero ouvir. São tantas vozes hoje. O mundo fala, às vezes fala alto, e às vezes fala, muitas vozes falam ao mesmo tempo, a nossa cabeça cansa. Mas só uma voz importante, uma só, a voz do Senhor, para que a gente aprenda, para que a gente se alimente, para que a gente encontre conhecimento verdadeiro de Deus. E é também junto a esse Senhor nós podemos nos derramar para buscar conforto, consolo, para as dores da nossa vida, para as dores da nossa alma. E é somente a este Senhor Jesus que devemos adorar, honrar, não com o que sobra da nossa vida, da nossa rotina, do nosso tempo, mas de forma sacrificial, abrindo mão daquilo que para a gente é muito caro, muito precioso, às vezes prazeroso, mas o Senhor nos quer perto dele de forma sacrificial, porque foi assim que Ele veio se entregar para nós também. Minhas queridas, talvez a gente esteja ocupado demais para perceber que a nossa verdadeira ocupação deve ser o Senhor Jesus. A devoção ao Senhor Jesus, a busca pela piedade do Senhor, de caminhar com Ele. As nossas inquietações, as nossas ansiedades estão vendando os nossos olhos, estão como uma neblina na nossa frente, nos impedindo de ver que nada disso é prioridade, mas uma só coisa. Uma só coisa é necessária. Porque Jesus, acima de tudo, acima do nosso serviço, acima do nosso ativismo, Ele quer o nosso coração. Um trabalho bem desempenhado, que não tem os olhos do Senhor, é um trabalho vão. Ele está mais preocupado com o nosso coração do que com as nossas mãos. Oferecer o trabalho sem entregar o coração não tem valor para o Senhor Jesus. As nossas ocupações que querem honrar são especiais e devemos fazê-las, desde que, antes de tudo, o nosso coração esteja vendido a Cristo, oferecido a Ele. E aí sim, depois disso, a gente oferece o nosso trabalho. Por que será então que a gente não prioriza a nossa vida de conhecimento do Senhor Jesus? A gente não se importa em efetivamente cuidar, zelar pela única coisa que é necessária, a única coisa que importa, a verdadeira prioridade da nossa vida é o próprio Senhor Jesus que está nos ensinando. É tão belo esse texto, que parece tanto com a nossa vida, parece tanto com a minha. Como eu estou agindo, como eu me agito, como eu me distraio em tantas coisas, como eu estou sempre ocupada com muitos serviços, como a minha ansiedade para servir a minha casa, a rotina dos meus filhos, para cuidar das atividades que eu tenho, como isso me toma muitas vezes. E como muitas vezes a gente encerra uma semana com um momento devocional tão fraquinho, tão pobre, tão morrido, ou passa um ano inteiro a gente não conclui a leitura da Bíblia, e a gente perde os momentos de oração diante do Senhor, e a vida vai engolindo a gente, o coração está pesado, está sofrido. Mas cadê aquela única coisa que é necessária? O Evangelho é tão belo, irmãos, ele tira de nós o peso. É só uma coisa é necessária, uma coisa é prioritária, é estar nos pés do Senhor. Mas por que então, sabendo disso, por que é que a gente não tem então como prioridade na nossa vida, na nossa rotina, esta única coisa que é necessária? Nossa vida espiritual acaba sendo negligenciada porque a gente não entende a necessidade, a urgência e a importância dessa atividade com Cristo. A gente não entende a necessidade, a urgência e a importância de crescer no conhecimento de quem Ele é, no cuidado com o coração diante dele, no cuidado com a nossa vida como um todo. A gente não consegue perceber a grandiosidade e o impacto que uma vida devocional comprometida, séria, constante, prioritária, pode causar nas nossas vidas e na vida
Não tem nada melhor para oferecer, meus queridos irmãos, para a nossa família, para as nossas irmãs da igreja, para os irmãos da igreja, para a liderança, para os vizinhos, para as pessoas que a gente convive. Não tem nada melhor para oferecer do que a nossa vida de santidade, do que a nossa vida piedosa. E não tenho a menor dúvida, eu acho que esse texto ele é prático, né? Prático, está revelando a vida de uma família dentro de casa e na maneira como elas estão ali na rotina delas. Não tem nada mais prático que isso aqui para nos dizer que nós vamos sim conseguir dar conta de tudo que a gente tem que fazer se a gente priorizar o Senhor Jesus. E nós sairemos muito mais fortalecidas, encorajadas, quebrantadas, coração alimentado para enfrentar os desafios, os aperreios, as dificuldades da nossa rotina no dia a dia. E quanto mais a gente priorizar isso, mais prazer, deleite e alegria nós vamos encontrar nisso, nessa verdadeira prioridade que é estar aos pés do Senhor Jesus, a ouvir os ensinamentos. Quando Jesus diz então que uma só coisa é necessária, isso é igual a estar aos seus pés para me ouvir os ensinamentos. Como é que a gente faz isso? Jesus não está aqui mais, né? Como pessoa, ele está em espírito, está em nossos corações, está entre nós. Mas como então que é um jeito de sentar aos pés do Senhor? Quando a gente abre as Escrituras, quem vai falar ali conosco? O próprio Deus. É uma carta que ele escreveu para nós. É algo pessoal. Marta, Marta. Esse é o seu nome, Jesus repetindo 2 vezes. Quando a gente abre a Bíblia, é isso que a gente está fazendo, meus queridos. A gente está aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A Bíblia é um tesouro, é um baú. Toda vez que você abrir, você vai encontrar algo diferente. Toda vez. Não tem nenhuma lição que seja inútil, nenhum texto que nós conheçamos bastante que nunca possa nos ensinar, nos alimentar. É sempre algo atual, presente, certeiro, pessoal, íntimo. Essa é a maneira como as Escrituras estão apresentadas. Toda vez que você abrir as Escrituras, você vai lembrar: eu estou aos pés do Senhor Jesus, é aqui, eu vou ouvir os seus ensinamentos. Outra maneira de estar aos pés do Senhor é a oração. Colocando diante dele aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. Essas atitudes irão nos ajudar a botar em ordem os desejos do nosso coração, colocar na ordem certa os afetos, os nossos amores, aquilo que mexe com a gente, aquilo que faz as nossas energias se moverem, aquilo que nos leva à maior dedicação. A leitura bíblica e a oração vão organizar isso. Eu amo uma lista, adoro uma lista. Está aqui uma Marta, irmãs, uma Marta, uma daquelas assim, caprichadas, sou eu. É uma luta para organizar minha vida, minha rotina, não deixar ser engolido por tudo, porque eu quero dar conta de tudo. E a gente olha, acha tão lindo Maria, mas a maioria é tudo Marta mesmo. Então tem misericórdia, Senhor. Mas é tão especial quando a gente consegue, numa lista, verificar que a devocional precisa acontecer com prioridade, com seriedade. E lista é assim, a gente coloca geralmente, né, numa ordem, né, que a gente quer, as atitudes, os mais importantes vem primeiro. Vamos colocar lá, ponto 1, né, devocional. O Salmo 5,3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração, eu fico esperando. Então, esse texto me faz pensar que essa referência amanhã é a referência da prioridade. O dia acontece amanhã vem primeiro. Então, as nossas prioridades, elas devem ser atendidas primeiro, né? Já diz a palavra. Então vamos priorizar. Vamos ter como a nossa verdadeira prioridade estar com Cristo, nos alimentar dele. E não elaborem muito não, tá? O momento devocional, porque eu também sou dessas, eu gosto de tudo elaborado. E aí você vê que se você não tiver o marcador rosa, o laranja e o verde, não dá para ler hoje, porque o verde acabou, aí vai ficar faltando, aí vai ficar ruim. Eu costumo grifar o texto tal, assim, então não dá. Ah, o meu caderninho, não sei o que, acabou, tem que ser tal. Ah, não, eu só tenho 20 minutos, também não dá, porque eu gasto 30, então
momento para não deixar a prioridade passar. Vamos simplificar para não eu só leio, eu já fui assim, só leio se eu conseguir ler os comentários da Bíblia. Senão, não vou ler. Não precisa ler os comentários. Não perca. Se você tem 10 minutos, se você só tem 10 minutos, são 10 minutos assentado aos pés do Senhor Jesus. Não perca. Você conseguiu ler um salmo? Leia. Foi um capítulo? Leia um capítulo. São 2 minutos de oração, 2 minutos. Não deixe passar. Porque é prioridade. Não deixe passar. Não elabore demais. Não enfeite demais. Não queira o momento perfeito, porque muitas vezes esse momento não vai chegar. E o hábito vai ser construído a nos ensinar a priorizar e a alcançar o tempo e o momento e a hora. Mas não deixa passar. Faça. Abre o seu celular, não está com a Bíblia, perdeu, saiu. Não, peraí, eu preciso ouvir aqui o Senhor pela sua palavra. Eu preciso estar sentado aos pés do Senhor, eu preciso orar. Não deixe passar. Se for rápido, se for breve, faça mesmo assim. Lute para que esse hábito não se perca, para construir esse hábito, mas para que ele seja a sua prioridade, para alimentar o seu coração diariamente. E a última frase que eu quero deixar com vocês é: escolha a melhor parte. Faça a melhor lista. Enumere as suas prioridades de forma a nunca esquecer que a verdadeira prioridade está aos pés do Senhor Jesus. Ao ouvir essas palavras. Vamos orar? Nós, queridos Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque, não obstante esse fato, essa historinha ter acontecido há mais de 2000 anos, ela é tão atual para nós, revela tanto a respeito de quem nós somos. Misericórdia, Senhor, como é difícil equilibrar nossa rotina, equilibrar as nossas distrações, os nossos serviços, a ansiedade do coração, as preocupações, como é difícil muitas vezes equilibrar com a prioridade verdadeira de estar aos pés do Senhor. Ajuda-nos. Chama-nos com o teu Santo Espírito todos os dias. Ajuda-nos a cultivar o hábito de estarmos aos teus pés, conhecendo o Senhor e ouvindo a tua palavra, orando e derramando nosso coração diante de ti. Tem misericórdia de nós, ensina-nos, ajuda-nos, sustenta-nos e dá-nos, ó Deus, um coração de Maria no mundo de marcas, tantas atividades. Obrigada por esse tempo, essas irmãs queridas. Abençoe a Manu, as meninas, e toda a liderança dessa igreja tão amada. Faça frutífero, Deus, esse trabalho aqui neste bairro, como tem sido feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém.